Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live aqui para comentar de mais uma medida feminazi que aconteceu. Agora tá proibido cobrar menos de mulher em balada. A polícia proibiu isso a mando da feminazi. Vou esperar chegar alguns telespectadores para começar a falar do tema. Enquanto isso, eu vou cantar uma musiquinha. Diz que é verdade, que tem saudades, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades, que ainda você quer viver pra mim. Bom, vamos lá. Oi, Selene Karoskas, você que é gata. Agora vamos falar do tema que me enoja, que é mais uma medida dessas feminazes nojentas, que agora proibiram de cobrar um preço menor, um preço diferenciado para a mulher. Em primeiro lugar, a diferenciação de preços numa economia é uma estratégia empresarial importante para a manutenção de uma economia. Inclusive, eu já saí numa discussão, até mesmo em defesa do overbooking. O overbooking que as companhias aéreas fazem é necessário para que algumas rotas comerciais sejam economicamente viáveis. Basta que você preveja em contrato que o overbooking pode acontecer, e então a companhia aérea seria obrigada a fazer um leilão, estabelecendo uma indenização, tá vivo, uma indenização para pagar para os passageiros, que o passageiro teria obrigatoriamente que aceitar. Não, a companhia aérea teria que obrigatoriamente levar o preço até que o passageiro aceitasse voluntariamente. Dessa forma não haveria quebra de contrato. Então a economia é um mecanismo muito complexo. Eu comi banana verde agora, por isso estou falando assim. Mas a economia é algo muito complexo, que os empresários vivem se matando o dia inteiro. O que vocês acham que os empresários fazem o dia inteiro? Tentar dominar o mundo? Não. Eles ficam o dia inteiro tentando fazer o negócio dar lucro, tentando o negócio ser economicamente viável. Os empresários trabalham o dia inteiro nisso. Trabalham o dia inteiro para que os produtos e serviços que nós consumimos numa sociedade existam. E depois esses marxistas de merda vêm falar que eles não existem. Vem dizer que eles não trabalham. Vem dizer que é mais-valia. Não. Todo dia, nós, empresários, procuramos estratégias produtivas, estratégias de alocação de recursos para que a porra toda possa continuar funcionando. É isso que nós fazemos o dia inteiro. Então, os empresários de balada descobriram como fazer as baladas dar lucro. Eles, logicamente, estudaram o mercado. Eles procuram entender a mente dos consumidores. Todo empresário faz isso. Todo empresário que, se quiser sobreviver, precisa procurar estratégias de diferenciação de preços, de produtos, de serviços para os seus clientes. Se isso não se dá na cobrança de preços, isso pode se dar na qualidade. Por exemplo, se você vai até um clube de compras, como o Sam's Club, você vai ver que existem produtos com um selo escrito Premium. Outros escrito baixo preço, no mesmo lugar. Então eles estão diferenciando entre os clientes que preferem a qualidade, o premium, e aqueles que preferem a economia de preços. Já está havendo uma diferenciação ali. Isso acontece o tempo inteiro. As baladas diferenciaram homem de mulher com os preços, porque eles descobriram que os dois sexos, gênero ou cacete, são dois sexos, possuem motivações diferentes para frequentar uma balada. Por que diabo um homem vai para uma balada? Uma balada é um lugar escuro, barulhento, horrivelmente barulhento, com umas luzes epiléticas ali. Aquelas coisas estroboscóbicas lá. Antigamente, ainda por cima, fedia. Por que alguém vai naquilo? Por que alguém deixa o conforto do celular para ficar lá de madrugada, voltar e perder o dia seguinte dormindo? Quem explica o motivo dos homens irem para uma balada é o filósofo Piton. É ele que explica. Pra comer alguém. Não é por outro fucking motivo. É só por isso. Então, pra atrair o público masculino pra uma balada, você precisa o quê? De mulher. De preferência, gata. É por isso que várias moças atraentes recebem convites VIP pra frequentar baladas. Porque elas agregam valor ao camarote. Lembra do vídeo do cara do camarote lá? Então é por isso. Agora, por que as mulheres frequentam as baladas? Elas não têm absolutamente nenhuma vantagem em estar ali. A única vantagem que elas têm é a sensação de poder. Porque ali dentro, elas decidem. Elas decidem quais homens vão obter os serviços sexuais e quais não vão obter. Acaba sendo um puteiro mesmo.
onde o homem é a puta. Isso é uma balada. É um puteiro onde o homem é a puta. Então o que a mulher tem ali é a sensação de poder. Na verdade é uma sensação de poder ilusória, porque a mulher que está ali está se degradando. E ela está se degradando sem sequer, ou como diriam os nordestinos, né? Sem sequermente obter uma compensação financeira por isso. Pelo contrário, elas ainda pagam para estar lá. Então realmente, o que leva uma mulher a frequentar a balada é uma sensação ou de vaidade, vaidade pelo poder que ela exerce sobre os homens, ou de pura promiscuidade, ou ela é levada pelas amigas e ela acaba tendo como dizia o René Girard, um desejo mimético de imitar aquilo que toda a sociedade está fazendo, sem que elas exerçam uma vontade puramente individual, mas elas cedem a uma pressão social para frequentar um evento mainstream no meio que elas frequentam. Por exemplo, o meio coxinha, o meio universitário brasileiro. Há toda uma sociologia das baladas. Agora, para o empresário não interessa. Eu, que sou um católico conservador, estudo a sociologia das baladas e como elas são degradantes. Mas para o empresário de balada isso não interessa. Um empresário de balada precisa lucrar, ele precisa trazer o público para lá. Ele precisa que haja um número suficiente de mulheres para atrair os homens. E as mulheres tendem a ir menos à balada do que os homens porque elas não estão tão interessadas em sexo puramente quanto os homens. E a balada é basicamente para isso. As mulheres têm uma tendência menor a ir para as baladas, apesar de todo o desejo mimético, apesar do senso de pertencimento, apesar das pressões sociais. Então, o que eles fazem para contornar o problema? Eles abaixam o preço para as mulheres, isso é mais do que óbvio. As mulheres pagam menos, então as festas vão ter mais mulher. Isso não vale só para baladas. Isso vale, por exemplo, para as festas universitárias. Ah, vai ter a cervejada de fim de ano da ESPM aí, da FGV, sei lá de onde. Ninguém vai nessa merda, cara. Bom, nós estamos cansados, fizemos prova, ninguém vai nessa bosta. Ah, mas vai ter um monte de mulher. É, o que me garante? Ah, o que garante é que o preço para elas vai ser menor. Ok, vamos lá então. Isso faz o sucesso da festa. É como diz Caju e Castanha. Mas se tiver mulher feia, é sinal que a festa não presta. Mais ou menos isso. Agora, eu não vou discutir aqui a questão moral das baladas antes de uma abordagem econômica. É preciso ter uma abordagem econômica. As baladas, elas podem ser imorais, elas podem ter vários problemas, mas elas refletem uma demanda social. O empresário investiu seu capital nelas e, se ele não puder fazer essa diferenciação de preços, porra, ele vai à falência e os empregados vão ser botados na rua. Agora sim nós podemos fazer uma consideração moral para depois voltar às abordagens econômicas. Uma balada é algo que não devia existir, é algo imoral. Mas, totalmente imoral seria proibi-las. Uma balada, inclusive, coisas como do tipo baladas, diversões que as pessoas procuram para inutilmente até contornar as adversidades do dia a dia, eu tenho uma teoria sobre isso. Elas são válvulas de escape, muitas vezes erradas, que as pessoas procuram para contornar as tragédias que o governo causa na vida delas. E a história das baladas nos mostra exatamente isso. As baladas modernas começaram a se delinear na época do Prohibition. Na época que o governo causou toda a tragédia societal nos Estados Unidos ao proibir o álcool. E adivinha quem proibiu os álcool? Foram os democratas. Sob pressão de quem? Das senhorinhas puritanas moralistas protestantes de merda. Protestante é uma raça do cacete também, agora eu vou falar, viu? Eu tava descansando meus canhões contra os protestantes, mas tem que falar. Os caras querem proibir o álcool. Os caras querem proibir avanços na medicina. Por exemplo, as anestesias. Porra, quem é que consegue... Vou fazer um parênteses aqui só pra falar mal deles. Quem é que consegue viver sem anestesia? Na época que inventaram a anestesia, vieram os protestantes e falaram: não pode ter anestesia. Não pode anestesiar a mulher na hora do parto. Porque na Bíblia tá escrito que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso para que a Eva tivesse dores no parto e para que Adão tivesse que trabalhar para comer. Então não pode ter anestesia na hora do parto e também não pode ter maquinário para facilitar o trabalho. Tem que se fuder mesmo. Olha a merda que os protestantes falam. Deus não nos tirou do paraíso para nos ferrar, e sim para que nós aprendêssemos a viver em comunhão, em caridade, inclusive a caridade que é a invenção de uma anestesia ou de uma máquina que facilite o trabalho do homem. Olha a interpretação nojenta que os protestantes dão contra o avanço tecnológico. E são eles mesmos que mandaram proibir o álcool nos Estados Unidos, toda aquela tragédia. Os democratas sempre são os primeiros a querer tirar nossas liberdades econômicas. Resultado:
o pessoal se encontrou para comercializar o álcool em baladas, em nightclubs. Dentro daqueles nightclubs, se tornou ali um antro de orgias sexuais, um antro de criminalidade. Vender álcool não é crime. Não é o governo que determina o que é crime ou não, mas ali virou um antro ali de crimes mesmo. De ameaças, de fraude, de álcool adulterado com bosta lá que eles colocavam dentro. E essa foi a origem das baladas. Depois, as baladas também serviam como ponto de encontro da resistência francesa durante a invasão nazista. O jazz foi parar na Europa por causa da Primeira Guerra Mundial. Os soldados lá de Louisiana iam lutar na Primeira Guerra Mundial, levaram o jazz. Não tenho nada contra o jazz, não é meu estilo favorito. Mas o fato é que formaram-se nightclubs ali que serviam como ponto de encontro da resistência francesa. E quando os alemães proibiram, olha que interessante, quando os alemães proibiram os nightclubs na França, aí sim que eles se espalharam mesmo. Porque aí se reunir em nightclubs virou um símbolo de resistência. Isso é uma válvula de escape da população, sofrendo com a prohibition, sofrendo com a ocupação nazista. Então eles procuravam alguma forma de sobreviver através de diversões desordenadas, que desordenam os afetos. Então, numa balada, nós temos todo tipo de desordenamento dos afetos. É gente usando droga, é gente se entupindo de bebida, é promiscuidade, é um agarrando a mulher do outro, é viadagem, tem tudo que não presta lá dentro. Mas nós precisamos ter em mente que isso surgiu por causa das intervenções do Estado na sociedade e na economia. Intervenções estas que nos tiram os confortos que o homem veio construindo ao longo do processo civilizatório. Então, houve o tempo em que o homem tinha uma identidade cultural local, havia as festinhas da cidade, havia quermesse, as pessoas se encontravam de maneira natural para conhecer as moças de maneira ordenada, de maneira romântica. À medida que as cidades foram se expandindo por causa da intervenção do Estado no tecido urbano, as pessoas perderam a sua identidade local e tiveram que se encontrar em nightclubs. Essa válvula de escape se reforçou com medidas como proibições, guerras, e assim a sociedade encontra na balada uma válvula de escape onde elas simplesmente se deixam levar por todo tipo de concupiscência, por todo tipo de pecado carnal. O que nós temos que combater? A causa disso, que é a intervenção do Estado na economia, que é a intervenção do Estado nas liberdades civis. E não piorar a situação proibindo, cerceando ou restringindo essas baladas. Pelo contrário, a partir do momento em que nós percebemos a imoralidade que existe dentro de uma balada, nós pelo menos extraímos um benefício de todo o mal que foi causado, que é o benefício de ver o quão imoral é a corrupção desses afetos e que a causa deles é algo mais imoral ainda, que é o tolimento das nossas liberdades individuais e das nossas liberdades econômicas. E não piorar a situação. Agora, a liberdade não tem vez nesse jogo. A liberdade, que é a única coisa que poderia nos salvar dessa espiral decivilizatória, é a única que não é considerada. Enquanto vem os neoconzinhos de bosta, os puritanos malditos, os falsos moralistas, falar que baladas tinham que ser proibidas mesmo, vem a esquerda e tem exatamente o mesmo efeito. Porque quando eles causam um controle de preços absurdo desse, com a desculpa do mimimi feminista, eles vão destruir as baladas. Mas a destruição das baladas não vai varrer o mal moral que eles causam. Pelo contrário, nós não vamos ter os parâmetros necessários, a aferição necessária do problema para combater o mal moral. Eles só vão ficar cada vez mais arraigados dentro da sociedade, e isso começa na economia. Vamos pensar praxeologicamente. Podemos fazer esse raciocínio que eu vou fazer agora, mesmo sem juízo de valor. Primeira coisa que vai acontecer: as moças mais pobres serão excluídas. Mas elas serão excluídas por causa da sua pobreza, não por causa da sua feiura. Antes, nas baladas, as moças costumavam ser excluídas pela feiura. Agora não. Agora elas vão ser excluídas pela pobreza, porque é um controle de preços. O preço vai estar artificialmente caro para as mulheres. Os donos de balada não vão abaixar o preço para os homens. Primeiro que isso não ia adiantar nada. Isso entupia a balada de homem e ela ia ficar pouco atrativa do mesmo jeito. Então ia haver menos homens e menos mulheres. Além de diminuir o lucro do dono da balada. Então eles vão elevar o preço das mulheres, as pobrezinhas vão se ferrar. Não vão mais ter como ir até essas baladas, então elas vão procurar outras formas de diversão ainda mais malsãs do que a balada. A balada é uma diversão malsã.
Mas as moças que ficarem excluídas disso vão procurar coisa pior, não vão procurar coisa melhor. Isso é óbvio. Elas vão procurar contornar as pressões causadas pelo fato de não poder frequentar essas baladas, procurando válvulas de escape ainda mais malsãs e desordenadas. Como eu já expliquei, essa é a causa. Depois, imediatamente, o dono da balada vai ter menos lucro. Tendo menos lucro, ele vai pagar menos salário para os funcionários. Isso é bem óbvio. Então você vai ter uma perda do poder aquisitivo dos salários dos funcionários da balada. Para quem diz se preocupar com os pobres, isso é bem estranho, né? Mas não, isso faz todo sentido. A esquerda é antipobre. A esquerda sempre foi uma ideologia das mais elitistas. Depois, os empresários vão tentar contornar a obrigatoriedade de igualar o preço do ingresso através da distribuição de convite VIP. Afinal, é possível sempre achar brechas na lei. O governo manda cobrar o mesmo preço, mas ele não falou nada sobre dar convite VIP para pessoas específicas, ora bolas. Então é óbvio que eles vão fazer ali uma mailing list, uma lista de mulheres que vão receber convites VIP. Só que os donos de balada simplesmente vão gastar muito com esses convites VIP. Eles vão precisar ter um controle disso, uma mailing list, essas mulheres vão entrar de graça. Tudo isso custa. Não existe ingresso na balada grátis. Então, todo esse gasto com uma mailing list VIP vai ser compensado com um aumento de preços gerais para todos os consumidores de balada, inclusive para os homens que vão pagar mais. E se os homens vão pagar mais, por causa dessa legislação de merda, é óbvio que as moças também vão pagar mais. Agora, como é que esses convites VIP vão ser distribuídos? Nós já vamos falar disso. O fato é que as moças de beleza mediana, porque os convites VIP vão ser para as mega gostosas, né? Para as top das top das top. Como é que as medianas, as 8/10, as 7/10 vão fazer? Elas vão também querer entrar na balada, mas elas não vão ter o convite VIP. Mas elas vão conhecer um carinha. Elas vão conhecer um betazinho lá que também tá a fim de desafogar as mágoas. Aí ela vai chegar pro beta e vai falar: Beta, você não quer dar um convite para mim, não? Você não quer comprar um ingresso para mim? O governo não proíbe isso, né? E aí o beta vai falar: quero, o que eu ganho em troca? Esta é a mesma moeda que será usada pelas topzeiras para ganhar o VIP. É a mesma porra. A moeda é aquilo que as mulheres costumam usar como moeda desde que o mundo é mundo. Vocês já entenderam o que é, né? Como dizia o filósofo Piton. Ou seja, ao contrário de moralizar a sociedade, uma medida dessa vai tornar a sociedade ainda mais promíscua. As mulheres vão começar a negociar essa diferença de preços com o corpo. Elas vão se tornar ainda mais promíscuas. Dessa forma, haverá uma puteirização ainda maior das baladas. Os preços vão aumentar, vai haver um aumento do consumerismo de fim de semana. Porque não é assim que funciona não, cara. Não é que as pessoas vão deixar de ir na balada. Eu falei que os preços vão ficar maiores. Algumas vão deixar, outras vão. E vão gastar mais. Vai sobrar menos dinheiro para comprar material de estudo? Vai sobrar menos dinheiro para fazer caridade? Vai sobrar menos dinheiro para todos os gastos ordenados. Você simplesmente aumenta o consumerismo. E aumenta, portanto, a pobreza, a dependência econômica e o endividamento. Porque, infelizmente, a juventude gosta de gastar dinheiro em balada. Ninguém fala em poupança. Todo mundo gosta de gastar. Todo mundo gosta de shopping center. Todo mundo gosta dos centros de consumo. Ninguém se preocupa com os centros de poupança. Agora, como é que eles vão se preocupar com centros de poupança se eles vão ter cada vez menos para poupar por causa dessas legislaçõezinhas de merda, controle de preço, imposto, seus esquerdistas, filhos de uma puta do cacete? Ah, vocês não têm que se preocupar com isso, né? Porque vocês vivem de dinheiro roubado mesmo, vagabundos. Pinochet matou foi pouco de vocês, seus vermes. Ah! Outra coisa. Agora vamos falar do feminismo. As feministas filhas da puta que fizeram isso são, de fato, feministas. Eu vi gente falando: elas não são feministas de verdade. A feminista de verdade se preocupa com a mulher. Acorda! As feministas de verdade são exatamente assim. As feministas de verdade odeiam as mulheres. O feminismo não é sobre a liberdade de todas as mulheres. A prova disso é que agora, mulheres, vocês vão ter que pagar mais para entrar numa balada. Este é o legado do movimento feminista. Qual foi o resultado do feminismo? Foi você pagar mais para entrar numa balada. Então parem de puxar o saco do movimento feminista. Vocês deviam agradecer o inventor da máquina de secar automática. Esse sim.
O feminismo não é sobre a liberdade de todas as mulheres, é sobre a vaidade de algumas. Agora elas conseguiram os direitos iguais. Meia dúzia de feministas gordas e mal comidas conseguiram o que queriam. Cercear a liberdade de todas as mulheres, inclusive das donas de balada que existem, né? E são mulheres também. Como também fazer todas vocês pagarem mais. E você pensa que vai se restringir as baladas? Não, isso vai para os rodízios. Mulher come menos, mulher é menor, mulher necessita menos alimento do que o homem. Nada mais justo, então, que os rodízios cobrem menos das mulheres. E assim o namorado vai ficar menos acanhado de levar a namorada para um bom rodízio. E assim as famílias vão poder gastar menos, etc. Lindo, né? Lindo até chegarem as feministas e implantarem um controle de preços motivado por vitimismo, por mimimi e por inveja das mulheres. Afinal, tudo isso que eu falei, mulher pagar menos, o namorado levar a namorada para comer no rodízio, tudo isso que eu falei é sempre mais vantajoso para a mulher que é atraente, para a mulher bonita. Elas sempre conseguem alçar posições sociais mais facilmente do que as feias. Não tem nada que mude isso no mundo. Isso é biologia. Agora, o que as feministas fazem? As feministas destroem as instituições sociais, destroem os bens e serviços que a economia cria, dos mais desordenados como a balada, até os mais ordenados como um bom restaurante para levar a família do domingo. Porque, como disse Rush Limbaugh, o feminismo é uma tentativa de alçar as fracassadas, as feias, aos postos da sociedade que só as mulheres femininas, atraentes, bonitas, conseguiriam. É um sindicalismo aplicado às mulheres, como eu já falei. Acontece que existe a âncora da realidade. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Existe uma âncora zona de ferro, assim, flutuando no cosmos, ferro maciço, chamado âncora da realidade. E aí toda a utopia progressista bate ali, ó, e se quebra todo. Então as feministas descobriram que as feias nunca vão conseguir o que as bonitas conseguem. Vocês podem tentar destruir as baladas, vocês podem tentar controlar os preços, mas vocês nunca vão mudar o fato de que as mulheres bonitas sempre vão pagar menos. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade e tinha prova de história do pensamento econômico, chegava a moça feinha lá e falava: Kogo, você pode me ajudar com a história do pensamento econômico? Eu falei: posso. Você vem aqui no livro, aqui ó, aqui o cara explica tudinho, ó. Você abre essa página do livro, o professor botou uns slides bons aqui, beleza? Beleza. Aí chegava a gatinha e falava: Kogo, você pode me ajudar com a história do pensamento econômico? Claro, senta aqui, quer ir na minha casa, quer comer alguma coisa? Ah, vou te explicar tudo, ó. Vou te explicar desde o pensamento dos estoicos, tal. E dava uma aula particular para ela. Ou seja, ela pagou menos para obter conhecimento. A outra teve que se matar nos livros. A gatinha teve uma aula particular comigo. Isso se aplica em tudo. As mulheres pagam menos em tudo. Em tudo não, mas naquilo que concerne. Então, a esquerda nunca vai mudar esse fato. Ao se deparar com a âncora da realidade, a esquerda tenta então destruir as instituições. Porque destruir elas conseguem. Elas não conseguem mudar as leis do universo, elas não conseguem mudar a praxeologia, elas não conseguem mudar a biologia evolutiva, mas elas conseguem meter um fuzil na cara dos outros. E é exatamente isso que as feminazis estão fazendo. Mas se você perguntar para uma mulher na rua, uma mulher normal, uma mulher mesmo, porque feminista nem gente é, quanto mais mulher, né? Se você chegar para uma feminazi, uma feminazi não, tô meio doido hoje. Se você chegar para uma mulher normal e falar: escuta, o que você prefere? Tá? Você prefere ir nas festinhas da sua faculdade por metade do preço? Ou você prefere a igualdade pela qual as feministas tanto lutam e parar de ser tratada como um insumo dentro das baladas? Foda-se o insumo feminino, eu quero pagar metade do preço, beleza? 99% das mulheres vão responder isso. Logo, o feminismo é elitista. O feminismo está satisfazendo apenas a vontade de uma elite de mal-comidas e não o desejo de liberdade e economia ordenado de 99% das mulheres. É isso. Nós precisamos entender uma coisa. Independente de tudo que eu disse aqui. Propriedade privada! Fim! É nisso que uma sociedade tem que se basear. Todas as coisas boas de uma sociedade, inclusive aquelas boas que nós extraímos da aferição das coisas erradas e ruins que existem numa sociedade, só são possíveis quando existe a ideia da não agressão, da propriedade privada e, acima de tudo, a moralidade objetiva. Acima, inclusive, da não agressão.
Nós só conseguimos entender tudo que tá errado numa balada. Copiar a ideia boa que os baladeiros tiveram de cobrar metade das mulheres. Quando existe liberdade para errar. Mas quando nós somos tolhidos nas nossas liberdades, seja pela direita pseudo-moralista, seja pela esquerda mimimizenta, nós perdemos a capacidade de fazer essa aferição. Você quer ver um outro exemplo interessante? Lei antifumo. Cara, eu odeio o cheiro daquela bosta, pirulito do capeta. E aquilo é pecado também. Aquilo é um vício que destrói a sua saúde. Então, eu sou completamente contra esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra a lei antifumo. E digo mais. Nós podemos avaliar a saúde moral de uma sociedade no que tange ao respeito à propriedade privada pela maneira como eles lidam com o problema do fumante. A sociedade mais doente de todas, Terceiro Reich, nazismo. Foi a primeira que veio meter o cacete no tabagismo ali. Mas nós estamos chegando nesse ponto. Agora saiu uma legislação idiota aí que quer proibir de fumar, inclusive em parques abertos. Então, a legislação antifumo mostra todo o nosso fracasso como civilização. Nós simplesmente teríamos que ter colhões para que cada empreendedor tivesse as bolas suficientes para falar: na minha propriedade privada é proibido fumar. Ah, mas em todas as outras podem. Foda-se todas as outras. Na minha é proibido. Nós tínhamos que ter esses colhões. Mas ninguém tinha. Ninguém tinha esses colhões. Então, o que o pessoal fez? Ao invés deles mesmos boicotarem os estabelecimentos que permitiam fumar, montarem estabelecimentos onde era privadamente proibido fumar, eles foram chorar pro Estado. E aí veio o Estado e proibiu. Mas o Estado não fez isso do nada. O Estado não tá nem um pouco preocupado com essa saúde. Ele bota flúor na sua água, porra, que é muito pior que cigarro. O Estado simplesmente quis mostrar serviço. Quis mostrar que ele é necessário. Quis mostrar que sem ele vai morrer todo mundo de câncer. Vai morrer todo mundo de enfisema. É isso que o Estado quer mostrar. O Estado quer mostrar uma espécie de evergetismo. O que era o evergetismo? Essas coisas que tinha em Roma Antiga, por exemplo. O magistrado romano ia lá e promovia uma corrida de bigas. Um dinheiro roubado do próprio povo, mas ele fazia aquilo para entreter o povo. Olha como o magistrado é magnânimo. Olha como ele faz aquilo que o povo não conseguiria fazer. Porra, o povo não consegue organizar uma porra de uma corrida de bigas? Isso não é só para bens materiais. Isso é também para regulações morais. O povo não tem bola no saco para fazer isso sozinho, ele vai lá e pede para o Estado. Então uma coisa como uma lei antifumo é um evergetismo regulatório. Por que você não faz essa porra sozinho? Aí eu fico pensando, mas agora eu posso ir em qualquer restaurante que eu quiser sem ter que me preocupar. Poderia até ir numa balada. Posso. Para mim, individualmente, as coisas saíram melhores. Porque antigamente eu deixava de ir em muito lugar. Mas eu não gosto de viver assim. Eu não gosto de receber qualquer coisa roubada dos outros. Eu não toleraria viver com dinheiro roubado dos outros. Assim como eu não tolero ter o benefício de ir num restaurante à custa da liberdade dos outros. Eu iria, então, em restaurantes onde é proibido fumar. Agora, se os restaurantes são permitidos fumar, foda-se. Eu como em casa. Perder um cliente. Só isso. Só isso. Agora, o fato é que o Estado, fazendo a lei antifumo, esses filhos da puta me tiraram uma puta de uma oportunidade de lucro. Porque eu sou louco mesmo, cara. Eu ia chegar e ia fazer uma balada clean, cara. Eu ia fazer um restaurante clean. Eu ia ser o único baladeiro que não permite fumar na minha balada. Ia vir todo mundo, todas aquelas menininhas que não querem ficar com o cabelo fedendo, iam pra minha. Eu ia cobrar os olhos da cara e ia ficar rico. Aí chega o governo e me tira a minha oportunidade de lucro empresarial com uma regulação. Vai se fuderem. E ainda tem gente que defende. Nazistas. Bando de nazis. É isso que vocês são. Vamos lá, perguntas. Já falei das baladas. Tô com a voz ruim hoje. O Augusto Rezende. Ah, meu Deus do céu. O Augusto Rezende tá falando pra eu falar do Charlie Gard. Eu já planejei falar, mas eu ainda não tenho condições de falar desse caso, porque esse caso me deixa puto! Bando de nojentos, abortistas, eugenistas, assassinos, nazistas. Eu vou fazer uma live sobre isso, mas eu preciso me acalmar. Eu preciso rezar pra poder fazer uma live dessa sem jogar meu telefone pela janela. Então, eu vou fazer, Augusto, tá? Eu vou fazer uma live sobre esse caso, mas não hoje. Especificamente não hoje.
Selene Caruscas está pedindo para eu cantar borboletas para ela. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Eu vou fazer uma live começando com ela na próxima pra você. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. O Glaucio Israel pergunta, Cogos, quais evidências lógicas fortalecem a sua fé em Deus? Por que devemos crer? Espera só um pouquinho, vou pegar uma coisa que eu comprei, que eu recomendo para todo mundo. Esse aqui, olha que sorte. Sorte não, providência divina. É razoável crer. Esse livro aqui eu já recomendei. Um outro livro que eu recomendo. Aqui tá minhas novenas. Aqui. Razões para crer. Scott Hahn. Leia isso. Todas as razões levam para isso. As 5 vias de São Tomás de Aquino, o argumento ontológico de Santo Anselmo. Inclusive eu estava lendo sobre o bispo Robert Grossi Teste, que previu o Big Bang no século XIII. Ele pensou então que o universo teria sido criado por uma explosão de luz que espalhou a matéria, e a matéria foi se cristalizando e formando os planetas, os corpos celestes. Ele pensou isso no século XIII. E ele pensou isso depois de raciocinar filosoficamente a partir de dogmas de fé e concluir que existem leis matemáticas e físicas que regem o comportamento dos corpos no universo. Tudo isso baseado em uma concepção metafísica e espiritual do universo, o que mostra a perfeita comunhão entre ciência e fé. Não, eu não gosto de música eletrônica. Sei que aquilo é música. Ó, o Renato Menezes me deu uma excelente ideia de live. Serviço militar obrigatório. Aliás, eu estava uma vez numa aula de direito e eu falei pro professor comunista que eu acho um absurdo o serviço militar obrigatório. E aí ele me disse... Olha o que ele me disse. Realmente não devia ter serviço militar obrigatório, devia ter serviço civil obrigatório. Eu falei, não, deixa o militar então. Que pelo menos eu aprendo a matar o Estado. Serviço civil obrigatório, é uma merda que o cara me fala. Fora que obrigar a mulher a fazer isso também, né? E aí eu falei pra ele, eu prefiro que deixa só os homens fazendo serviço militar ou civil obrigatório do que obrigar as mulheres também. Porque eu não tô aqui pela igualdade, eu tô aqui para que haja o mínimo de injustiça possível. Eu prefiro então que metade da população seja escravizada do que todo mundo. O Marcos Vinícius Marinho tá falando um negócio que eu nem sabia que existia. A lei do preço fixo para livro. Não pode dar desconto maior que 10% e só nos 12 primeiros meses de lançamento. Para proteger as pequenas livrarias. Mas são os filhas da puta mesmo, né? Olha o que os caras me fazem, cara. Primeiro, a livraria é minha, eu dou o desconto que eu quiser. Que governo tem que se meter com livraria? Depois que isso é controle de preço, certo? E depois que não é assim que funciona. Se eles realmente quisessem proteger as pequenas livrarias, eles aboliriam a absurdidade da propriedade intelectual. Ao fazer uma proibição de dar descontos, primeiro, estão ferrando o consumidor, por motivos óbvios. Como que eles querem que o pobre tenha acesso à instrução se eles fazem uma barbaridade dessa? Segundo, eles estão destruindo as pequenas livrarias ao fazer isso. Porque não é que a livraria não tem capital para fazer isso. A pequena livraria, para concorrer com as grandes redes, aí, Saraiva, Cultura, o cacete, eles precisariam principalmente de divulgação. E o que é melhor do que um grande desconto nos primeiros meses, que é onde eles proíbem, para fazer uma divulgação? Horas. Olha, acabou de abrir a livraria da Xiririca. A livraria da Xiririca está oferecendo 20% de desconto no primeiro mês. Vai todo mundo para lá até a livraria ganhar nome, né? E se eles proíbem de fazer isso, só as grandes livrarias vão ter o apelo de marketing. Eles podem gastar toneladas de marketing com anúncios
Ao passo que uma pequena livraria, às vezes, só poderia ter a ferramenta do desconto. E eles não precisam queimar capital para isso. Ora, eles podem ter um capital de giro grande, ou eles podem cortar custos em alguma coisa. Mas para cortar custos, precisaríamos acabar com as regulações. Deve ter um monte de regulação dentro de uma livraria que eu não sei. Mas se eles quisessem proteger as pequenas livrarias, eles cortavam regulação. Então, desconto é uma ferramenta... Os filhos da puta não trabalham, né, caralho? Desconto é uma ferramenta de marketing de baixo custo. Ao proibir o desconto, eles estão restringindo o marketing a operações de alto custo, como anúncios que só as grandes livrarias podem arcar. Odeio o governo. O Davi Souza, eu não tô falando que você é protestante e implica que você quer matar quem usa anestesia. Eu estou falando como é que é o protestantismo. Conheço gente boa que é protestante e conheço gente católica que é uma merda. Inclusive tem um cara que é católico lá da minha igreja que eu quero dar um tiro na cara dele. Mas o que eu tô falando mal é do protestantismo. Inclusive um dos grandes problemas do protestantismo é fazer os católicos perderem o amor cristão com o indivíduo protestante. Essa é uma atitude errada dos católicos. Mas que não existiria se não existisse o protestantismo, a cisma na igreja, né? Esse é o problema. Ai, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Olha eu usando o santo nome em vão. Meu Deus, me desculpa por isso. É que eu fico nervoso com esses comentários. Peço perdão. Mas olha o comentário do cara. Não pode... Não, nem vou ler um negócio desse. Vai, isso é um absurdo. Tá bom, vai. Agora eu deixei todo mundo curioso. Não pode o imposto ser considerado o pagamento pelo uso da propriedade estatal? E a regulamentação como as condições para o uso delas? O Estado não tem propriedade. Tudo que o Estado tem foi roubado. O Nietzsche falava isso. Absolutamente tudo que o Estado diz é mentira e tudo que ele tem foi roubado. Nietzsche. Ele que nem prestava ainda... Até ele reconhece isso. Acabou. Lorenzo Trovati fez um excelente comentário aqui. Agora, ao invés de oferecer ingressos mais baratos, vão dar cerveja e outras mordomias de grátis para as mulheres para atraí-las. Excelente, bem lembrado, o que vai deixar as mulheres se embebedando, bêbadas, elas vão acabar ficando mais promíscuas. E os homens, com a perda da... Agora você me fez lembrar de outra coisa. Os homens, com a perda da atratividade das baladas, eles vão pra onde? Vão pra onde? Como diz o Catra, vão pro puteiro. O puteiro é uma atividade ainda mais malsã, ainda mais pecaminosa do que a própria balada. É a destruição do tecido moral, né? O Luan Lomar pergunta o seguinte: é verdade que no mínimo 90% dos problemas domésticos familiares são relacionados à estatização e apropriação estatal da responsabilidade do casamento? Perfeito. Exatamente. A mesma coisa que acontece no âmbito do trabalho, da legislação trabalhista, onde não existe mais camaradagem entre patrão e empregado, é tudo visto como obrigações, um vigia o outro. O casamento, que é uma das coisas mais sublimes que existem, é a maneira que Deus escolheu para perpetuar a espécie, para exercitar a comunhão e a caridade, para formar a família. Família esta, que é a instituição que Deus escolheu para se encarnar e vir ao mundo. Sagrada Família. O Estado vem lá e se mete nisso. Então o casamento não é mais uma entrega de amor entre homem e mulher, e essa é a definição de casamento. Tamanho o amor entre eles que eles chamam Cristo como testemunha. Casamento a três, como dizia Fulton Sheen. E aí o Estado transforma isso numa burocracia. E ao transformar isso numa burocracia, eles criam motivos de disputa entre a parte da família do homem e a parte da família da mulher. E o casamento deixa então de ter aquela natureza sublime para ter aquela natureza lúgubre e degradante de tudo o que é burocrático e governamental. É nojento. Ah, mas como é que as mulheres vão se proteger? Horas, como elas sempre se protegeram. A mulher está totalmente apaixonada, o homem está lá apaixonado, aí chega o pai
Os pais da noiva, o pai do noivo falou, ó, vamos acertar a parte burocrática aqui. E os noivos, não, nós nos amamos, nós vamos nos amar a vida inteira. Tá bom, agora dá licença que o papai vai acertar com o papai dele. Então, os sogros que não estão apaixonados entre si vão lá e acertam essa parte burocrática, fazem toda a proteção contratual, e assim foi durante muito tempo. Você não precisa pegar os noivos naquele clima todo e botar para assinar papel. Isso é um contrato privado entre as famílias. Por isso que surgiram instituições satélites do casamento, os dotes, o cacete lá. Para não envolver os noivos nisso. Porque os noivos não têm que estar preocupados com isso. Eles têm que estar preocupados com a entrega gigantesca de amor que eles vão ter a vida inteira. Fim. O Estado vai lá e mata isso. Transforma o casamento num contrato comum. Agora, se você não consegue... Nós não conseguimos aguentar um fornecedor numa empresa, um fornecedor de outra cidade que eu não vejo a cara dele, a não ser cada 30 dias eu tenho que falar com ele por e-mail. Mesmo assim eu quero matar ele. Agora, você imagina você viver com alguém 24 horas por dia, debaixo do mesmo teto, sendo que você não tá lá por uma entrega de amor e sim por causa de um contrato burocrático. É óbvio que vai ter problema. E assim vai se desfazer o casamento. Vai gerar merda, vai gerar briga. Aí o Estado regula herança. O Estado regula como é que os pais têm que educar o filho. E não é. As famílias têm que se adaptar a uma cultura própria. Senão vai ter tragédia dos comuns, senão vai ter problema. O Estado regulando o casamento e tem gente que apoia, cara. Eutanásia é um crime, é um pecado nojento. Posso fazer uma live sobre isso, mas agora eu não tô afim de falar disso, que eu vou ficar puto. Jogar CS, por exemplo, o cara tá falando aqui. É muito melhor que uma balada. A balada é malsã. As poucas vezes que eu fui, eu cheguei lá, vi e saí fora. Aquilo é horrível. Eu fui porque era aniversário de amigo, eles me chamaram pra falar, o que vocês estão fazendo aqui? Coisa horrível, cara. Vai, fica em casa. Chama o pessoal na sua casa pra jogar um videogame, pra ver um filme no Netflix. Vai jogar um Counter-Strike. Lock and load. Muito melhor. Vai ler um livro. Vai fazer uma live contra o Estado. O Silas pergunta se eu cortei o cabelo. Não, não cortei. Quem cortou foi meu barbeiro. A Paloma Alvarez nos lembra. Aliás, um beijo pra Paloma Alvarez. Ela, eita, que é muito bonita também, muito inteligente. Ela fala o seguinte, tem feminazi que tá dizendo que essa ação aí de controle de preços vai ajudar na desobjetificação da mulher. Ora, como eu disse, você tira a liberdade das mulheres, a liberdade mercadológica de escolher se elas realmente querem pagar menos ou se elas querem essa quimera de igualdade. Como elas não têm escolha, já que a feminista resolveu controlar o mercado segundo os seus critérios mimimizentos, é as feministas que estão, por ato, objetificando a mulher. Agora, vai explicar isso pra uma feminazi, né? Cada comentáriozinho, meu. Paloma Alvarez brilhando mais uma vez. O feminismo é um movimento globalista para ferrar e animalizar as mulheres. É isso mesmo. Tem uma frase do Pat Robertson sobre isso. É uma tentativa de desfeminilizar a mulher em primeiro lugar para depois desumanizá-la. Torná-las socialistas, abortistas. É o movimento mais machista que existe, né? Eles dizem... O feminismo trata de inferiorizar a feminilidade, né? A Fernanda Araújo escreve, esse vídeo me deixa com mais ódio do feminismo. Então meu objetivo foi atingido. Deixe o ódio fluir, deixe o ódio fluir. Não quero mostrar meus livros porque eles estão muito bagunçados. A minha mãe ela arrumou aqui pra limpar.
e tirou a minha classificação que eu fazia. Aí eu fui falar, mãe, por que que você fez isso? Ela falou, tinha uma aranha aí. Então deixa pra lá, né? Eu odeio aranhas. Bom, tem muita pergunta, eu quero terminar a live que eu tô com sono. Eu quero dormir. Eu tô pulando quase todas as perguntas porque eu tô com muito sono agora. E o sono ele vem rapidamente, né? Orfeu. O Orfeu tem gente que o Orfeu vai chegando, né? Mas comigo o Orfeu chega na voadora, cara. Na mitologia grega, Orfeu é irmão de Thanatos. Thanatos é o deus da morte. Por isso que eu tô me sentindo morto. Olha uma frase interessante. Todo movimento social é seu próprio inimigo, disse David Marx. De fato, só podem existir duas coisas: ou a liberdade plena ou a tirania plena. Os movimentos sociais, ou eles buscam a liberdade plena, ou eles são inimigos de tudo aquilo que eles usam como intermediário, de fato. E liberdade plena não é putaria, certo? Não é libertinagem. A liberdade consiste em reconhecer os próprios limites e em servir. Em servir a Deus acima de tudo e servir ao próximo por amor a Deus. Senão não é liberdade. É isso. Como é que desliga isso? Tá, abraço.